Olá, meus amigos. Eu acho muito bacana, sabe, o rumo que o nosso, né, canal aqui tomou naturalmente, né? Vocês começaram a mandar suas histórias e tem histórias aqui que cobrem todas as situações que você possivelmente pode viver na igreja, né? Nós estamos falando aqui da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mas a gente sabe que isso acontece, né? Essas situações acontecem em quaisquer outras seitas. Bom, a história dessa nossa querida aqui, eu diria que é mais um depoimento. Ela vai te ajudar, ela vai ajudar você que frequenta a igreja a avaliar algumas coisas. Então presta atenção no que ela tem a dizer. Ela fala o seguinte: Oi, Vânia. Me batizei aos 13 anos de idade na igreja Sud. Eu era uma menina muito esperta, gostava muito de debater, expressar minha opinião sobre diversos assuntos como feminismo, direitos LGBT, tanto que ganhei bastante visibilidade nos meus estudos por conta disso. Presta atenção. Apesar de ter demorado para ser convencida pelos elders ao batismo, eles pareciam tão legais e os membros da ala me pareciam tão inteligentes por terem altas formações acadêmicas que me fazia pensar: se eles acreditam, por que não seria verdadeiro? Então fui batizada e todo o meu senso crítico se perdeu, pois já não tinha mais que pensar. A igreja pensava por mim. Presta atenção. Durante os anos que passei na igreja, eu fui uma moça muito valorosa, como eles costumam descrever as meninas mais submissas às vontades da corporação. Maravilhoso isso aqui. Fiz meu progresso pessoal, ia aos acampamentos, frequentei regularmente o templo. Nunca tive uma fé completa em tudo aquilo, mas me acostumei a enganar a mim mesma. Às vezes, muitas vezes na verdade, estava no YouTube e me deparava com o seu canal. E os títulos de seus vídeos eram tão fortes que ao lê-los, era como se alguém cravasse uma faca no meu peito. Desculpa, querida. Então eu fechava o YouTube rapidamente e ia ler as escrituras, para não pensar mais nisso e tentar tirar as dúvidas do meu coração. Já que não tinha coragem de questionar aquilo que estava vivendo e sair de vez. Até que depois de alguns anos, com muita força e sem nenhum apoio, nem mesmo de família, decidi sair e seguir meu rumo. Várias coisas me motivaram a fazer isso, mas um momento que nunca vou esquecer foi quando ainda estava em dúvida se deveria sair ou não da igreja, e duas irmãs foram me visitar e me convidaram a assistir à Conferência Geral de outubro do ano passado. Eu não queria ir. Mas eu amava tanto aquelas irmãs e muitas outras pessoas da minha estaca que decidi me arrumar. Na metade do caminho, eu parei no meio da rua, deserta, e comecei a me perguntar se eu realmente estava fazendo aquilo por mim. Aquela pergunta tinha uma resposta muito clara, um doloroso não. Apenas estava fazendo aquilo que fiz todos os últimos anos, vivendo a vida que as pessoas queriam que eu vivesse. Então, dei meia volta e voltei para casa. Um dia, alguns meses depois, os missionários vieram bater na minha porta e os recebi muito bem. Eles acharam que eu tinha sido um daqueles membros que se batizou e nunca mais apareceu na igreja. Deixei claro que não foi assim, que conhecia bem a doutrina da igreja, e quando um dos missionários me perguntou por que eu havia me afastado, respondi: Elder, eu acredito que a fé tem que andar junto da razão. Não posso dizer que não sinto falta. Sinto muitas saudades da igreja, dos acampamentos, das pessoas, dos meus amigos, das irmãs que visitei, dos meus serviços no Centro de História da Família, como regente da minha ala. Entretanto, a luz da verdade sobre a igreja, sobre sua história, sobre o repugnante Joseph Smith, me faz entender e não ceder ao desejo que ainda possuo de voltar. Querida, muito obrigada por mandar a tua história pra gente. Você é uma pessoa de senso crítico apurado. Quando eu falo pra você aqui no canal que você precisa ter um senso crítico apurado, é porque essa é a única forma de você viver a tua vida do teu jeito. Viu? Olha o que ela fala aqui. Eu adorei o que ela disse sobre moças valorosas.
existe essa expressão na igreja, né? As moças valorosas. Realmente são aquelas meninas mais submissas às vontades da corporação. Olha só que loucura isso. Então, assim, você é valorosa, você é especial, né? Na igreja Mórmon, desde que você seja submissa às vontades e às regras da corporação. Você não diz não para chamados, você apoia toda a liderança, você não reclama de nada, você faz tudo o que eles pedem para você fazer, vai lá limpar a capela, você paga teu dízimo, você frequenta o templo. Isso é uma moça valorosa. Mas esse é o conceito Mórmon de pessoa valorosa. Você, como indivíduo, seja você quem for, você tem direito de decidir quais são os teus próprios valores. Ela fala aqui que ela estava vivendo uma vida que as pessoas queriam que ela vivesse. Religiões, elas vão te permitir ir e vir sem prejuízo moral. Como assim? Quando você se afastar da igreja, se ela for uma religião, você não vai ser criticada pelos membros, você não vai ser julgada, você não vai ser perseguida no sentido de que eles vão ficar te visitando e vão na tua casa e te ligam e convidam para ir para a igreja e tem que voltar porque é uma tragédia você ter saído da igreja. Isso é uma seita, de acordo com Steven Hassan, tá? E modelo Byte, sobre o qual nós já conversamos aqui mais de uma vez. Porque eles determinam a vida que você tem que viver nas seitas. Então, se você sair fora do conceito deles dos valores que eles impõem para a tua vida, se você sair fora daqueles valores, você vai sofrer um prejuízo moral. Ela se deu conta aqui que ela estava vivendo uma vida que as pessoas queriam que ela vivesse. Quais pessoas? As pessoas da igreja, a comunidade da igreja, a liderança, tá? E ela falou algo aqui que soou muito familiar para mim. Quando ela dava uma olhadinha no YouTube, né, e se deparava com um canal como o meu aqui, que tinha alguns títulos que ela considera fortes, ela fechava imediatamente o YouTube e ia ler as escrituras. Muito provavelmente o livro de Mórmon, não sei. Para não pensar mais nisso e tentar tirar as dúvidas do coração dela. É assim que teu cérebro é programado na igreja. Você evita a dúvida, você foge do questionamento. Você foge, porque eles sabem muito bem que se você parar para questionar e se você parar para olhar a igreja, a história dela pelo que ela realmente é, se você parar para estudar e aprender de fontes confiáveis o verdadeiro caráter do fundador dela, Joseph Smith Jr., um grande predador sexual, só para citar uma das falhas de caráter dele, que eu considero extremamente graves, talvez você saia como essa querida saiu. Então é por isso que a igreja, ela te mantém longe das pesquisas. Você tem que pesquisar a história dela somente em sites dela, websites dela, autorizados pela igreja. Mas é claro, porque lá tá tudo bonitinho, lá tá tudo redondinho para você engolir, não precisa nem mastigar. Tá? Só que ela, por ela ter um senso crítico apurado desde a adolescência dela, ela não conseguiu evitar. E ela acabou indo questionar. E ela decidiu sair. Ela sente falta da igreja e tem vontade de voltar às vezes por conta daquelas atividades que ela gostava de participar, por conta de pessoas com quem ela gostava de se associar. E querida da história, eu vou te falar uma coisa. Talvez você possa frequentar a igreja e se associar com essas pessoas e frequentar as atividades, mas talvez você precise fazer uma coisa primeiro, sentar para conversar com o teu bispo e impor para ele as tuas regras, as regras que você vai seguir para frequentar a igreja. Talvez você possa dizer a ele que você não quer chamado se você não quiser, ou se você quiser chamados, tudo bem. Talvez ele precise saber que você não tem interesse em frequentar o templo, nem usar garments. Talvez você possa perguntar a ele se ele te permite frequentar a igreja vestindo a roupa, o estilo de roupa que você gosta, mesmo que seja calça no domingo, que pra igreja mormon é um absurdo. Todo mundo te olha de cima a baixo 10 vezes, né? Ai, tá de calça, como é que pode, né? Tem que usar saia ou vestido, pois é. Mas você pode fazer isso, você pode testar as águas, como a gente fala, e descobrir até que ponto ele respeita o teu livre-arbítrio.
e perguntar para ele o que ele considera o livre-arbítrio, se não é o direito que você tem de agir como você quer, de fazer as suas próprias escolhas, ao invés de abaixar a cabeça e dizer sim e viver a vida do jeito que eles decidiram que você deveria viver. Isso é um teste que você pode fazer. E talvez você possa sim frequentar a igreja. Não precisa ser preto e branco. A gente pode começar a quebrar tabus e cutucar ferida. Eles falam livre-arbítrio. Então eu tenho livre-arbítrio de usar calça no domingo. Eu tenho livre-arbítrio de dizer não para chamados. Eu tenho livre-arbítrio de não frequentar o templo, coisa nenhuma. Eu deveria ter o livre-arbítrio de, ao invés de entregar 10% do meu salário na mão do bispo, ajudar pessoas que precisam, como a cesta básica. Eu deveria ter o livre-arbítrio de falar, eu não vou limpar a capela no sábado, porque eu trabalhei a semana inteira e eu estou exausta. E a igreja tem muito dinheiro para pagar por um zelador. Você pode cutucar. Você, como membro da igreja, quando você enfrenta um conflito como o dela, ela falou uma coisa que eu gostei muito aqui. Ela respondeu para o Elder que a fé tem que andar junto da razão. Eu concordo com ela. Porque nós já conversamos aqui que o oposto de fé, pelo menos segundo o mormonismo, é conhecimento. O oposto de fé é conhecimento. Quando você tem só fé, você acredita em coisas que você não vê, mas sabe que são verdadeiras, alguma coisa assim, de acordo com o livro de Mormon. Quando você decide, você escolhe seguir a fé junto com a razão, agora você tem as rédeas da tua própria vida. Agora você está escrevendo a tua história com a tua própria caneta. Ninguém está escrevendo para você. E é um direito que você tem de pensar assim. Ninguém deveria tirar de você esse direito. Tá bom? Quando você fala aqui, né, só queria fazer esse último comentário, que você viu pessoas tão assim, pessoas de altas formações acadêmicas na tua ala, acreditando em tudo aquilo, é porque aquilo deve ser verdadeiro. Você precisa entender uma coisa. A gente já conversou aqui sobre o Steven Hassan, um psicólogo e sociólogo, se eu não me engano. A área do nosso cérebro que está o intelecto e o conhecimento não é a mesma área que está a religião e crenças místicas, tá? Essas duas coisas, eles não estão no mesmo hemisfério do cérebro, segundo Steven Hassan. Dá uma olhada no O Elefante, o Escritor e o Mormonismo, é um vídeo que a gente conversa a respeito dos estudos de Steven Hassan. Então você vai ver sim pessoas extremamente inteligentes, pessoas, né, de altas formações acadêmicas, como você fala aqui, que vão acreditar em coisas absurdas, como no mormonismo, por exemplo, tá? Pelas mais diversas razões, mas não confunde QI alto com crença religiosa, porque eles não ocupam a mesma área do cérebro. São duas coisas diferentes, separadas. E eu fico muito feliz, querida, pela tua coragem de usar teu senso crítico e questionar, sim, o mormonismo. E escuta teu coração. Se tem vontade de frequentar, vai lá. Conversa com o bispo e diga a ele que você vai ser um membro que exerce o próprio livre-arbítrio e que ninguém te fala o que você vai fazer ou como você vai viver a tua vida, mas que você adoraria ser aceita na Igreja de Jesus Cristo e ter o privilégio de se associar com aquelas pessoas. Faz isso se você sentir vontade e conta pra gente o resultado depois. Eu adoraria saber. Tá bom? Muito obrigada por me escutar, meus queridos. Falamos na próxima. Tchau, tchau.